Ei, pessoal, vamos entrando. Boa noite. Estamos aqui para fazer uma live super especial. Eu vou apresentar para vocês os 3 níveis, né, de ensino de referência espacial ou de localização espacial, de senso de localização para crianças e jovens. São 3 níveis de ensino e eu vou dar algumas dicas para vocês de atividades para vocês aplicarem nesses 3 níveis de ensino. Vou deixar o pessoal entrar aí e a gente começa, tá bom? Essa semana vai ser uma live um pouco diferente da que eu costumo fazer no projeto da hashtag Ensino Geografia, que geralmente eu mostro uma aula completa de geografia, porque teve o feriado, né? Muita gente está viajando, muita gente ainda está passando feriado em algum lugar. Então a gente retoma na semana que vem. Mas eu queria muito falar sobre esse tema já há algum tempo. Muita gente me pergunta sobre como desenvolver isso da melhor forma. Me diga uma coisa, vocês estão me escutando bem? Eu tô com um suporte diferente de celular aqui do que eu costumo usar. Então eu tô querendo saber se vocês estão me escutando bem. Por aí tá chovendo, esfriou, como é que tá? Por aqui choveu e esfriou. Ah, que bom. Ótimo, que bom. Beleza. Legal. Então tá bom. Então vamos começando, tá? Se vocês quiserem ir no aviãozinho aqui e chamar os professores de geografia amigos de vocês, os pais educadores que vocês convivem, conhecem, também podem vir aqui e chamar, convidá-los aqui para a nossa prosa de hoje. Sim, olha, hoje fez um dia lindo depois de dias nublados. Hoje também abriu, embora que eu acho que dia nublado tem muita beleza. Mas eu sei que no geral o pessoal gosta de céu azul, né? E também à noite aparecendo as estrelas, né? Então, o dia sem nuvens tem realmente muita beleza. Mas eu gosto muito de um diazinho chuvoso. Ainda mais que não tem que sair para trabalhar, né? Não tive que sair para trabalhar. Estávamos em feriado e de todo modo trabalho também em casa. Mas vamos lá. Então, gente, eu vou apresentar para vocês os 3 níveis de ensino de referência espacial ou de ensino de senso de localização. O primeiro nível é o nível dos planos que o próprio corpo possui, como frente, trás, os lados, direita, esquerda, em cima, embaixo. Então é preciso que a criança, que o jovem tenha essa perfeita compreensão de todos os planos, né, que envolvem a sua posição no mundo, o seu posicionamento no mundo, tá? E isso pode parecer uma coisa trivial, mas não é, porque muitos adultos ainda têm dificuldades com isso. O segundo nível é o nível do posicionamento, do nosso posicionamento em relação ao posicionamento de uma outra pessoa, tá? Então, qual é a minha posição em relação à posição de outra pessoa? Porque como aquela pessoa também possui, né, planos, uma lateralidade, isso precisa ser bem estruturado, bem formatado na cabeça da criança e do jovem para que ele também não faça confusões. E o terceiro nível é o nível do deslocamento, eu estou chamando dessa forma. É a gente conseguir utilizar esse senso de localização para a gente se deslocar nas cidades ou para a gente, por meio do nosso pensamento, abstrair qual que é o caminho que leva de um ponto para o outro. É a gente ser capaz de pensar na nossa cabeça em uma trajetória, tá? Dito isso, esses 3 níveis, nós vamos pensar em atividades ou como desenvolver esses 3 níveis de senso de localização nas crianças e nos jovens. E vocês podem fazer isso como pais e mães, sejam homeschoolers ou não, tendo filhos em casa, e podem fazer isso com os alunos de vocês. E quem é professor de escola, vocês podem desenvolver isso com os alunos dentro da sala de aula e indicar atividades para os pais fazerem em casa com as crianças, tá bom? E com os jovens. E por que eu falo crianças e jovens? Porque isso precisa ser corrigido em algum momento. Então, em algum momento, algum adulto responsável por aqueles jovens precisam se dedicar ao ensino disso. Ou isso será uma coisa que vai sendo acumulada e que vai gerar sérios problemas futuramente. Inclusive na aprendizagem da geometria, da trigonometria,
na própria segurança pessoal mesmo, né? Existem muitos adultos que falam isso, né? Nossa, eu já não sei nem mais onde eu tô. Começa a andar na cidade ou no shopping e diz, nossa, eu já não sei nem mais onde eu estou. Isso acontece justamente porque a pessoa tem um senso de localização espacial prejudicado e ela precisa corrigir isso de alguma forma, tá bom? Então, mesmo para adultos, muitas dessas atividades servem, tá? Esse é o tema principal do Caderno Geográfico 1, tá? No Caderno Geográfico 1 eu me dedico ao ensino do Sistema Referencial Espacial Pessoal, tá? E eu sempre digo, é de 6 a 106 anos, porque os adultos também precisam corrigir isso, tá? Mas vamos lá. Então, o primeiro nível de ensino, tá? De localização espacial é o nível dos planos pessoais. O que isso quer dizer, né? É o posicionamento de cada um no mundo. Então, olha lá. Vamos olhar essa imagenzinha aqui, olha. Nessa imagem, a gente consegue ver aqui, tá, gente? Isso aí também tá lá no caderno 1. A gente consegue ver 3 tipos, tá? De cortes que a gente poderia fazer no corpo humano para entender quais são os planos que compõem esse corpo humano, né? Então, se a gente fizer um corte transversal, né, ali no meio ali do tronco, né? Então, a gente divide esse ser humano em 2 partes, que é a parte de cima e a parte de baixo. Então, todo ser humano possui um em cima e um embaixo, tá bom? E isso é uma coisa que geralmente os jovens, quer dizer, é muito difícil que haja um jovem que tenha dificuldade com isso, mas as crianças precisam ser ensinadas a isso, principalmente as crianças pequenas. E você vai trabalhando isso, por exemplo, falando mesmo, a cabeça está em cima, o pé está embaixo, coloca um livro em cima da cabeça, né? Olha, a cabeça tá em cima do pé, aí a gente vai trabalhando essas coisas com conversas mesmo, rapidamente as crianças pegam isso, tá? Isso é uma coisa que costuma fluir muito naturalmente. Se a gente faz um corte, né, como se fosse assim, olha, que a gente chama de um corte frontal, tá? A gente vai perceber que o ser humano ele possui uma parte de trás e uma parte da frente, tá? E isso também é uma coisa que costuma ser aprendida de uma forma muito natural, mas nada impede que você fique trabalhando isso, tá? Olha, as costas ficam atrás, ó, os olhos ficam na frente. O que mais fica atrás? O que mais fica na frente? Para eles absorverem isso. O que gera realmente confusões e dificuldades que perduram até a fase adulta é o corte, né, sagital. O que é esse corte sagital? É como se fosse um corte que a gente faça no corpo humano, olha, assim, passando aqui pelo nariz, tá? Vertical, assim. Que nos divide em 2 lados, tá? Em lado direito e lado esquerdo, tá? E nem todos os seres e nem todos os objetos possuem essa possibilidade de um corte sagital, ok? Nem todos possuem direita e esquerda. Apenas os seres, né, ou objetos que possuem simetria bilateral, como é o nosso caso, é que possuem direita e esquerda. Mas aqueles animais que possuem uma simetria que a gente chama de radial, como uma estrela do mar, ela não tem direita e esquerda, não tem como a gente identificar uma bola, qualquer direita e esquerda da bola. Não tem como a gente determinar isso, tá bom? Aí a gente se refere à direita desses objetos em relação a gente, sempre assim, porque nós temos uma simetria bilateral. Mas então, os lados, eles são realmente aqueles que geram maior confusão. Então, como é que a gente pode ensinar direita e esquerda com maior facilidade, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de página do caderno, mas antes disso, deixa eu tirar aqui agora, parar de compartilhar um pouquinho. Mas antes disso, eu vou dar algumas outras ideias de atividades que elas podem acontecer fora do papel, tá? Fora das atividades do caderno 1. Eu começo com as crianças, vamos pensar ali nas crianças a partir de 4 anos, ensino infantil, início do Fundamental 1, bem no iniciozinho, mas mais ensino infantil mesmo, trabalhando com a ideia de lados. Esse aqui é o seu lado, esse é o seu outro lado, essa é a sua parte da frente, essa é a sua parte de trás. A gente fala em lado. Depois que ele já entendeu o que é lado, aí a gente vai começar a falar o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo. E aí você pode começar falando, olha, vamos botar esse tênis aqui no pé direito,
tá? Vamos botar esse tênis aqui no pé esquerdo, vamos botar essa luva, né, na mão direita. Vamos começar colocando o casaco a partir do braço direito. Agora vamos encaixar o braço esquerdo. Tá colocando a calça. Me dá aqui sua perna direita para colocar a calça. Me dá aqui sua perna esquerda. Isso, o professor da educação infantil ou o pai dentro de casa já pode ir falando. Na hora que tá vestindo a criança, na hora que tá botando um casaco, na hora que tá calçando o tênis, vai utilizando esses termos direita e esquerda. Você pode utilizar alguma referência específica que tenha, por exemplo, num sapato, né? Geralmente os Crocs, eles têm aqueles bonequinhos em cima, né? E aí, você pode usar, olha, a sua perna direita, o seu pé direito é o que tem o bonequinho tal, é o que tem o avião. A sua perna esquerda é o que tem, ou o seu pé esquerdo, né, é o que tem a bola, né, naquele negocinho que tem no Crocs. Você pode fazer isso, você só não pode criar uma dependência, tá? Ele não vai conseguir identificar o que é a direita e a esquerda dele se ele não for calçar o Crocs. Então, ainda que você use isso no início, é muito importante que você depois expanda para outras formas de identificação desses sistemas, tá? Então, você começa nas coisas mais simples com as crianças, tá? Mas ainda assim, isso é simples demais. Existem níveis muito mais elevados, tá? Alguns professores aqui podem ser professores do Fundamental 2, do ensino médio. Então, a gente vai chegar nesses níveis mais elevados. Vocês só precisam ter um pouquinho de paciência. Tem duas atividades que são muito legais. E uma delas eu cheguei a postar aqui. Acho que eu postei ontem, inclusive. Que é essa daí. Vamos brincar. Essa atividade, ela é uma atividade muito utilizada para consciência fonológica. É uma atividade muito utilizada para pré-alfabetização, tá? Quem quer alfabetizar por meio do método fônico começa a desenvolver essa consciência fonológica nas crianças a partir de 5 anos. E essa atividade é muito boa também para o senso de localização espacial. Então, o que basicamente você faz nessa atividade? Você tapa os olhos da criança ou dos jovens, que você já pode fazer com jovens que precisam corrigir esses problemas, tá? Você tapa os olhos. Depois de fazer isso, você vai começar a emitir sons. Hora do lado direito, hora do lado esquerdo, hora à frente, hora atrás, tá? Aí você pode tocar um pandeiro, você pode bater uma panela, você pode mexer um chocalho, você pode tocar na caixa de fósforo. Existem diversas possibilidades do que você pode fazer, tá? Mexer em algum pote que tenha, não sei, feijão. Aí você vai pensar antes, planejar quais serão as suas fontes de emissão de som. Aí você vai pedir para eles identificarem qual que é o som e da onde ele está vindo, tá? Então vamos supor que você tenha feito o som aqui, de um pandeiro. Esse é um som de um pandeiro na minha frente. Você fez aqui, né? Vocês estão me vendo espelhado, mas você fez aqui. Então é um som de um chocalho à direita. Então a criança ou o jovem precisa dizer exatamente qual que é o som e a localização do som. No que concerne a geografia, o que me importa é a localização do som, tá? Mas não custa nada também você perceber como é que está, né, a precisão da audição dele, identificando que tipo de som é aquele. E se você for professor de música e quiser, ou você estiver agregando a música àquilo que você ensina, isso é muito mais fácil para os pais homeschoolers, né, que eles podem agregar várias coisas. Você pode trabalhar outras questões nesse momento dessa atividade, como, por exemplo, esse som é grave, esse som é agudo. Esse som que veio agora é mais agudo ou mais grave do que o anterior? Aí é uma opção sua, tá? Mas em termos geográficos, o que importa é da onde está vindo, de qual local está vindo a emissão do som, tá? Então, essa atividade está toda descrita nesse post que eu mostrei a imagem aí para vocês. Uma outra forma de brincar disso, e de desenvolvendo esse senso de reconhecimento, né, dos seus planos corporais aí, das suas referências espaciais pessoais, é estátua. Brincar de estátua. Então, vai andando, estátua. O que você está vendo à sua direita agora? O que você está vendo à sua esquerda? O que está à sua frente? O que está atrás de você? Pronto, liberou, começou a andar estátua de novo. O que está à sua direita? O que está à sua esquerda? O que está à sua frente? O que está atrás de você? Percebe? É uma coisa muito simples. Então, e isso, gente, para aqueles que estão... se você está saindo da escola para o refeitório, ou indo para o parquinho, vocês podem parar e para a fila lá, se estiver andando em fila indiana. E aí, o que está à nossa direita? O que está à nossa esquerda? O que está à nossa frente? O que está atrás da gente? Ou mesmo os pais, no dia a dia, no cotidiano, na cidade, no shopping.
Isso é uma coisa que você trazendo para o cotidiano, quanto mais trabalhar isso no âmbito do corpo, a gente veja que a gente está num nível super concreto, tá? Eu, Janaína, estou aqui com o meu corpo, olhando para o meu corpo e reconhecendo o que está à minha direita e o que está à minha esquerda. Só que isso não é um nível muito elementar. Mas mesmo nesse nível elementar, as pessoas têm muita dificuldade. Grande parte das pessoas precisam saber. Para saber qual que é a sua direita, precisam escrever assim, ó, bota a mãozinha. Ou ver onde está a aliança, tá? Para saber qual que é a mão esquerda. Então, muita gente possui ainda essas dependências do físico, do concreto, que é o nosso próprio corpo. E esse nível é extremamente elementar. Mas a gente tem que começar por eles. E pulá-los também não é recomendável. Então, comece por eles, vá desenvolvendo esses níveis, e aí você vai começar a chegar nos níveis mais abstratos que eu vou ensinar aqui para vocês como fazer, tá? Bem, dentro desse processo, desse nível elementar, você vai trabalhando também, você vai percebendo e você pode trabalhar essa ideia de ser destro, de ser canhoto, né? Vendo qual que é a mão que ele tem maior precisão, tá? Dentro do âmbito nesse momento, tá? Bem, em relação ao caderno, eu vou mostrar aqui 2 exemplos de atividade. É claro que eu recomendo fazer o caderno inteiro, tá, gente? É apenas como uma referência mesmo. Para vocês entenderem as possibilidades de ensino desse sistema de referência mesmo, espacial, tá? Então, por exemplo, olha, aqui eu coloquei uma menina, ela tá de frente, né, para uma árvore e tal, tem umas coisas em volta dela. Aí eu pergunto, o que está na frente da Ana? Então, olha, veja que a menina que está de costa, numa posição similar à que eu estou olhando para a folha. Então, é mais fácil de responder com alguém nessa posição, porque é a mesma posição que eu tô. Então, o que está na frente da Ana é a árvore. O que está atrás da Ana? O sapo. E o que está ao lado da Ana é as cenouras e a cesta. Se eu perguntasse o que está à direita da Ana, cenoura, o que está à esquerda da Ana é a cesta, tá? E a mesma coisa que o Júlio também, ele tá nesse nível mais fácil. Aqui é uma atividade muito similar, olha. Pinte a menina que está à direita do menino. Aí para pintar. Você mesmo pode fazer desenhos no papel, tá? Para que ele perceba isso. Agora veja que ele também tá de costas igual a mim. Aí quando chega aqui, olha, a menina já tá de frente. Aqui a gente está começando a complicar um pouquinho mais, ok? Então, veja, aqui eu já estou no papel, eu já não estou no meu corpo, então eu já estou começando a fazer alguma abstração, tá? E a direita da menina, ela agora não coincide com a minha direita, comigo que estou olhando o papel. A direita da menina agora é esse menino aqui e a esquerda dela agora é esse menino aqui. Então, a gente vai alcançando níveis de abstração que vão permitindo esse desenvolvimento cognitivo, esse senso de localização espacial, tá? E é muito importante que vocês saibam que esse senso de localização espacial, esse sistema de referência espacial, isso é, na verdade, uma função cognitiva, que inclusive foi trazida pelo Ruven Feuerstein, que é um grande pesquisador israelense. E ele fala, né? Essa projeção de relações espaciais, a falta dessa projeção de relações espaciais que está no nível abstrato, dificulta numa série de aprendizagens que não se referem apenas ao contexto espacial, tá? Mas quando o cérebro não desenvolve essa capacidade de projetar relações espaciais, ele vai acumulando déficits que impactam em níveis superiores a isso, como a capacidade de classificar, de categorizar, de analisar, que são níveis muito profundos que a gente precisa para aprender uma obra literária, para compreender o que está numa obra literária, tá? Então, existem funções cognitivas básicas que ele coloca, né, de entrada, de processamento e de saída. A gente pode um dia fazer uma live só para falar sobre isso. Posso até chamar um irmão meu para a gente conversar sobre isso, que ele é um grande estudioso no Ruven Feuerstein. Mas essas funções cognitivas, qual que é o grande lance delas, né? Elas permitem justamente que o ser humano ele vai desenvolvendo dentro do seu cérebro, né, tudo o que ele precisa para ser capaz de aprender. E a projeção de relações espaciais, ela é fundamental. Tá? Então eu falei para vocês que ajuda na matemática, eu falei para vocês que ajuda
na própria segurança, tá? Na aprendizagem da geografia, obviamente, quando começa a ler mapas, a interpretar mapas, mas é muito mais do que isso. Você acrescenta na sua condição cognitiva um degrau a mais para você chegar em níveis mais elevados de aprendizagem, tá? Então isso daqui não é um extra, isso daqui não é uma coisa divertidinha, isso aqui é uma coisa fundamental para as crianças e os jovens. Me diz uma coisa aqui, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu sei que isso é uma coisa muito nova e que muitos não fazem ideia. Muitos não fazem ideia que isso é importante. E nem sabem que isso é importante, e nem sabem que isso precisa ser desenvolvido. E muitos professores de geografia nem sabem que isso deve ser desenvolvido pela gente, tá? Mas eu acredito que sim, é o que eu defendo. Ok? Que bom, Fabi. Interessante. Normalmente as crianças se confundem. Nos livros vemos, na maioria das vezes, a segunda opção com crianças viradas para frente. Falta sempre a primeira atividade antes de abstrair. Perfeito. Isso é uma coisa que acontece muito, porque ninguém quer botar a imagem de uma criança de costas, né? Já quer mostrar o rosto, né? Só que a gente precisa caminhar um pouquinho antes de mostrar a criança de frente. Aí depois a gente pode começar até a mostrar de lado. Aí a gente vai chegando no nível mais elevado. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá, então esse foi o primeiro nível. A gente reconheceu os planos que envolvem o corpo humano. Quais são os planos que tem, pensando naqueles 3 cortes que eu mostrei pra vocês lá no início, né? Nós temos cima, embaixo, frente e trás, lado direito e lado esquerdo. Consolidando isso no concreto, a gente começa a ir pro abstrato e a gente vai se preparando para a gente pensar no nosso posicionamento em relação a outra pessoa. Só que quando eu falo do nosso posicionamento em relação a outra pessoa, ou a outra coisa, né, que tenha também muitas vezes uma lateralidade, bilateral como a gente, eu também tô falando, eu posso olhar para mim em relação a outra pessoa, mas também em relação a duas pessoas. Eu estou avaliando 2 pessoas e eu não estou envolvida nessa relação. Isso pode acontecer também, tá bom? Vamos entender isso melhor. Bem, eu vou mostrar o caderno depois também. Então imagine que eu estou com bonequinhos do Playmobil. Vou virar aqui, tá? Ó. Esses bonequinhos, tá bom? Ó, estão vendo aqui? Beleza? Então, eu posso começar perguntando. O boneco branco, né? Ele está em que posição em relação ao boneco vermelho? Então, aonde o boneco branco está em relação ao boneco vermelho? A primeira coisa que a criança vai ter que fazer é identificar os lados desse boneco vermelho. Gente, isso aqui é difícil para adulto, tá? Então, ele vai perceber que esse lado aqui é o lado direito do boneco vermelho, né? Então, o boneco branco está à direita do boneco vermelho. Não tá espelhado, né? Nesse jeito que eu tô mostrando, não tá espelhado, né? Ah, tá bom. Então, pronto. Eu virei para não ficar espelhado. Ok? Entendido? Eu posso perguntar também qual é a posição do boneco vermelho em relação ao boneco branco, né? E eu posso adicionar um terceiro boneco também, né? Então, o boneco verde, ele está em que posição em relação ao boneco vermelho? Ele está na frente do boneco vermelho, né? E eu posso fazer uma outra coisa, que aí eu vou ganhando níveis de complexidade. E aqui, de novo, vejam que eu voltei a usar concreto, né? Voltei a usar concreto. Mas eu vou abstrair de novo com vocês. Agora, qual é a posição do boneco branco em relação ao boneco vermelho? Qual é a posição do boneco branco em relação ao boneco vermelho? Veja, o boneco vermelho mudou de posição. Se ele mudou de posição, a direita dele agora está aqui. Então, o boneco branco ele está à esquerda do boneco vermelho. Percebem? E esse é o grande lance do sistema de referência espacial pessoal. Ele é estável, mas ele varia de acordo com a posição do sujeito. Ele não é fixo como o norte, sul, leste, oeste. O norte, sul, leste, oeste, esse boneco vermelho pode estar assim, pode estar de lado, pode estar deitado, pode estar plantando bananeira, que o norte, o sul, o leste e o oeste estarão no mesmo lugar. Mas a direita e a esquerda não, elas variam de acordo com a posição do boneco. Se eu coloco ele assim agora sim,
Vamos lá. Aonde está o boneco branco em relação ao boneco vermelho? Tem um delay muito grande, né? Aonde está o boneco branco em relação ao boneco vermelho? Vejam que agora o boneco branco, ele está na frente do boneco vermelho. E onde está a boneca verde em relação ao boneco vermelho? A boneca verde está o quê? À direita ou à esquerda do boneco vermelho? Ela está à esquerda do boneco vermelho, tá? Eu não sugiro, assim, não dá pra você fazer nenhuma relação em diagonal, tá, gente? Não, então não pergunte nada do branco em relação ao vermelho, assim, a não ser que você resolva colocar, por exemplo, um pouco mais no meio, assim, tá? Aí ele vai estar na frente dos dois. Mas, de modo geral, o ideal é que você não use a diagonal, tá bem? Beleza. E aí, eu falei pra vocês que o boneco branco está em qual posição em relação ao boneco vermelho? Estava na frente do boneco vermelho, né? Aí eu mudei, ele estava na frente, né? Beleza, aí eu mudei ele de posição, o boneco branco. Fez alguma diferença? Ou ele continua na frente? Ele continua na frente. Por que ele continua na frente? Porque quem eu estou tomando como referência é o boneco vermelho, tá? Então é ele que dita aonde está a direita e a esquerda. Ele é a referência. Eu não posso ter dois bonecos ao mesmo tempo como referência. Por que eu não posso? Porque o sistema de referência espacial pessoal, ele é relativo. Ele muda de acordo com o posicionamento do ser. Então, eu preciso ter um ser como referência. Vamos lá, Merinda. O que você ficou confusa? Vamos tirar sua dúvida. Deixa eu voltar pra mim. Vamos tirar sua dúvida. Amor, pega mais um pouquinho pra mim, por favor. Pode levar se quiser. Me diz o que você ficou de dúvida. Não tem problema, vamos esclarecer. Nós estamos aqui pra isso, tá? Nesse segundo nível de localização espacial, de referência espacial, a gente está falando do posicionamento de um ser em relação a outro ser, né? E aí a gente começa então a mudar esse ser de posição, mostrando o que para a criança? Que quando eu mudo de posição, ele já tinha percebido isso naquele primeiro nível, mas agora a gente está fundamentando isso ainda mais. A gente está botando dois outros seres como referência e não envolve o meu corpo. É concreto porque eu estou utilizando um manipulativo, mas eu não estou envolvida nisso, entendeu? Não é para identificar a minha direita nem a minha esquerda. Eu estou vendo isso nos bonecos. Beleza, querida. Então vamos pegando aqui a ideia, tá? Bonecos de Playmobil são muito legais para isso, mas você vai usar o que você tiver em casa. Ninguém precisa comprar boneco, tá? Para isso não, ok? Mas o que vocês precisam entender em relação ao sistema de referência espacial pessoal é que é preciso escolher uma pessoa como referência, tá? Sempre uma pessoa como referência, um ser como referência, para que você possa fazer as perguntas e ir trabalhando isso com eles, tá bom? Onde você pode fazer isso? Bem, estamos chegando aí no mês de dezembro, né, gente? Estamos chegando no mês de dezembro, vamos ter montagem do presépio. Na hora de montar o presépio, vocês podem fazer isso, tá? Então, aqui, gente, eu tenho um presépio que ele eu ganhei lá do Peru, tá? Você vê que ele é feito como se fosse incas, né? É bem bonitinho. Aí a gente tem um burrinho, uma vaquinha. Esse aqui é um boi, né, gente? Parece que é um boi, né? O menino Jesus, Maria e José, tá? Então, na hora de montar o presépio, por exemplo, vocês podem... Deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Fazer uma atividade na hora da montagem do presépio. Você tem todos os bonecos, tá? Aí você pode colocar primeiro, por exemplo, Maria, tá? Então, coloque agora o José, por exemplo, à esquerda de Maria, tá? Essa é uma opção para quem for montar presépio aí, tá? Tanto na escola quanto na casa. Coloque, então, o José à esquerda de Maria, por exemplo. Coloque o menino Jesus à frente de Maria e de José, tá? Coloque a vaquinha, por exemplo, a vaquinha à direita, pode ser à direita, né?
Coloque a vaquinha à direita de Maria. Aí coloca a vaquinha à direita de Maria, tá? Então, assim, gente, o que eu quero mostrar pra vocês trazendo isso aqui é que vocês não precisam ter o boneco de Playmobil. Você pode fazer isso e ir trabalhando isso em qualquer momento, tá bom? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Com as coisas que você tem no cotidiano, só que você precisa utilizar seres que tenham referência bilateral, tá? Você não vai pegar duas panelas e colocar. Coloca a panela à direita da outra. Porque aí você não tá pegando a referência da panela, porque a panela não tem direita e esquerda. Aí você vai estar pegando a referência dele, tá? Então, se você for usar algum ser que não tem uma bilateralidade, vamos dar um exemplo, tá? Vou botar aqui, ó, para vocês não ficarem confusos. Vamos lá, concreto. Então, se você não pega um ser que tem bilateralidade, por exemplo, você coloca a caneta roxa. Aí você fala, bota a caneta laranja à esquerda da caneta roxa. Caneta não tem esquerda nem direita, tá? Então, eu vou considerar a minha esquerda. Essa é a minha mão direita, essa é a minha mão esquerda. Então, a esquerda da caneta vai ser aqui. Mas a referência é o meu corpo, percebem? É o meu corpo. Então, não adiantou muito, tá? Porque eu continuo referenciando o meu corpo. Mas não é que você não possa fazer. Mas aí, nesse caso, o meu corpo é a referência. Ficou claro isso? Beleza. Ok. Uma outra opção para vocês irem fazendo atividades com isso também é utilizando livros. E eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, que é o livro do Seu Simões. As Boas Ações do Seu Simões, tá? Ele é um livro que tem a mesma ideia do Wall-E, Onde Está o Wall-E, já ouviram falar, né? Eu adorava quando era criança do Onde Está o Wall-E. Ele tem a mesma ideia de procurar, só que ele é bem mais simples do que o Wall-E, então ele é mais recomendado para crianças pequenas. Por exemplo, separei uma página aqui, olha. E ele tem desenhos muito engraçados. Ó, esse é o Seu Simões, tá? Então, o Seu Simões está sentado na beira da piscina, né? E aqui tá o professor Cururu. Tá escrito aqui, tem uma historinha, tá? Por isso que eu sei que o nome dele é professor Cururu. Aí você pode perguntar, né? Qual é a posição do professor Cururu em relação ao Seu Simões? E veja que isso aqui é um plano, né? Um desenho feito num plano como se fosse em terceira dimensão, né? Com profundidade. Então, tá meio inclinado. Olha que legal que ele vai ter que desenvolver. Então, esse braço aqui do Seu Simões, qual será esse braço aqui? Ah, esse aqui é o braço direito. Então, o professor Cururu está à direita do Seu Simões, tá bom? Você pode perguntar o que está à frente do Seu Simões. Ah, parece uma cobra, algum bicho aqui, né? Então, o que está atrás do Seu Simões? Ah, essa planta aqui e tal, né? Então, com os livros mesmo, vocês podem fazer esse tipo de atividade. Vocês vão ver que tem páginas que tem um monte de coisa, tá bom? E aí vocês podem ir fazendo perguntas desse tipo também. Então, tá lendo um livro, mas tá brincando. Enquanto tá procurando, esse aqui é um que você tem que encontrar 4 peixes vermelhos. Já até sei onde é que estão os peixes, porque eu já fiz tanto com meus filhos, né? Aqui tem outro. Mas aí vocês podem ir desenvolvendo isso. E o mesmo é possível de fazer com o Wall-E. Só que o Wall-E, você vai... Onde está o Wall-E, você vai precisar fazer com criança, com jovem, na verdade. Criança mais velha e jovem, porque as imagens são menorzinhas, né? Então, para manter a atenção assim e realmente conseguir, vai ser um pouquinho mais complicado. Bem, em relação a folhas no caderno geográfico 1, todas têm que ser feitas, né? Já falei isso, mas é só para dar um exemplo para vocês. Eu separei, deixa eu ver qual que eu separei para mostrar. Ah, tem uma que eu não separei, mas acho que é legal. Até tem uma atividade aqui que eu faço, tipo, pra montagem de presépio, sabe? Ah, essa aqui é legal, olha. Você vai ver que ela é bem simples. Jorge e Marino estão trabalhando no campo. Vamos descobrir quem é quem? Leia as pistas. A cerca está à direita do Jorge. A cerca está à esquerda do Marino, tá? Então, vamos ver aqui, olha. A cerca está o que em relação a esse homem? Está à esquerda dele. Então, se está à esquerda, ele é o Marino. Anota Marino. A cerca está o que em relação a esse homem? Está à direita dele.
Então, se está à direita dele, ele é o Jorge. Gente, muito simples, né? Aqui, já tem um nível de abstração. Isso que eu falei pra vocês do nível de abstração, tá? Então, o que acontece? Ela não está aqui no meio. Essa menina não está... A Alice não está aqui no meio. E você também não pode colocar a Alice aqui no meio. Eu já vi alguns pais, às vezes, botando um bonequinho aqui. Não pode, é para trabalhar a abstração. Então, a criança vai ter que imaginar, ou o jovem, e muitos adultos vão ter dificuldade. Na posição 1, se a Alice estivesse aqui no meio, na posição 1, o que estaria à direita dela? O que estaria atrás dela? O que estaria na frente dela? O que estaria à esquerda dela? Tá? E aí ele vai ter que começar a responder essas perguntas aqui, tá? Abstraindo. Na posição 2, se ela estiver na posição 2, o que estará na frente dela? O que estará atrás dela? Percebam? Esse é um nível de abstração bem elevado. E não, assim, não pode usar concreto, gente, tá? Não pode mesmo, assim. Porque senão não vai ter a mesma funcionalidade. Então, essas são ideias de como é que vocês podem trabalhar o segundo nível, que é o posicionamento de uma pessoa em relação a outra pessoa ou em relação a alguma coisa, tá? Mas você sempre tem que ter uma pessoa de referência. Se você não tiver uma pessoa, a referência vai se tornar você. Porque é preciso ter uma simetria bilateral, tá? Não, mas uma pessoa não, pode ser um objeto também. Por exemplo, se você pensa no Taj Mahal, né? O Taj Mahal, ele tem uma frente, ele tem uma parte de trás, ele tem uma direita e uma esquerda. Como ele tem uma frente, ele tem um sistema frontal, ele tem uma direita e uma esquerda. Então, você pode perguntar o que está à direita do Taj Mahal, o que está à esquerda do Taj Mahal. Você poderia fazer isso, tá bom? Mas, geralmente, a gente usa pessoas, mas não tem problema também ser objetos, só que tem que ser objetos que tenham bilateralidade. O terceiro nível do desenvolvimento do senso de localização espacial. Olha só o tanto de coisa. E assim, tem tantas crianças e jovens, se não a maioria, que nunca tiveram nenhuma orientação. Quanto mais nessa elevação de níveis de complexidade. Tá? Então, elas vão tendo realmente muita dificuldade de avançar nos estudos com esses déficits, tá? O terceiro nível é o nível do deslocamento, da trajetória, de ser capaz de pensar ou realizar uma trajetória. Para esse nível, eu já divulguei, olha, tirem um print aí, esse post aqui, ó, que tá o Brincar de Labirinto, tá? Ele tá nesse nível. Então, como fazer um labirinto no chão e tal, pra ir se deslocando e pensando, estou virando à direita, estou virando à esquerda, estou andando pra frente, tá? Então, esse é um jogo muito legal. Tá aqui também explicado no caderno 1 como realizar. A outra coisa é realmente andar pela escola, andar pela cidade, sair da casa, ir até o mercado pensando, virei à direita. Aí você pode começar a usar termos como blocos ou quarteirões. Aí vai depender de como é a estrutura de onde você mora, tá? Ou ir pra farmácia. Então, primeiro você pode andar, ir identificando isso. Depois você pode, inclusive, ver isso no Google Maps. E lá no Google Maps ver a trajetória e ir identificando. Tá? Isso também tem um nível de abstração bem legal. E depois ir pedindo para que ele responda sem fazer a trajetória. Então, primeiro eu vou virar à direita, depois eu vou andar 2 quarteirões, aí eu vou virar à esquerda. E aí você começa realmente a desenvolver o senso de localização, que é esse senso de localização que vai trazer a segurança necessária para ele viver na cidade, para ele andar no shopping sozinho, enfim. Não apenas para ele poder ensinar um caminho se alguém parar ele no meio da rua, tá? E esse é um nível de abstração máxima, elevadíssimo, muito importante, tá? Para o desenvolvimento cognitivo. E em relação ao papel, a gente pode fazer... São aquelas atividades que geralmente os cadernos de geografia colocam, eles já colocam já no início lá, nas primeiras atividades, só que as pessoas não estão prontas ainda. Então, nesse caso, olha, os dois estão entrando por aqui. Você sempre tem que saber também o local de entrada, tá? E tem outros aqui. Aí vai entrando e tem um caminho aqui, tem toda uma indicação do que tem que ser feito. Mas geralmente eles são feitos nos cadernos de geografia, cadernos não, né? Não é chamado assim as apostilas, nessa forma de quarteirão assim, tá? Mas você pode representar também com um plano mais inclinado, tá? Por exemplo, aqui ó, eu botei num plano inclinado, tá bom? Existem outras formas. Mas a ideia é justamente
você ser capaz de imaginar uma trajetória e todos os movimentos que envolvem essa trajetória. E você começa a desenvolver isso, por exemplo, com atividades como a do labirinto, que é uma atividade bem concreta, né? A gente vai lá e vai brincar disso, tá? Gente, são essas as ideias que eu separei para passar para vocês hoje. E eu acho que assim vocês já começam a ter uma bagagem bem boa de como ir desenvolvendo esse senso de localização. Mesmo que você já esteja no caderno 2, já falando dos pontos cardeais e colaterais, não tem problema. Você pode continuar realizando esse tipo de atividade com as crianças e com os jovens. Pode continuar. É até importante para consolidar. E se você tem essas dificuldades, procure realizar com você mesma também. Ou você mesmo. Vai andando e pensando, eu tô virando para a direita, eu tô virando para a esquerda, tá? Olha duas coisas e pensa, qual que é a posição dela em relação a essa? E assim você vai suprindo mesmo, tá? As suas lacunas, beleza? Perguntas. Vamos lá, vocês têm perguntas? Esse é o momento de respondê-las, tá? Mas pensem sempre em avançando nesses níveis, tá? Primeiro do reconhecimento do próprio corpo, do próprio posicionamento, depois percebendo uma posição em relação a outra e depois desenvolvendo trajetórias. E é claro que um grande suporte para isso tudo é esse lindo e maravilhoso aqui, que não existe nada igual nesse mundo, nesse planeta. Não existe, gente. Ai, Janaína, você conhece tudo que está produzido no planeta? Não conheço. Mas olha, se eu mostrar para vocês a quantidade de apostila de geografia que eu já comprei rodando esse mundo, em diversos idiomas, procurando referências para produzir o caderno geográfico. E assim, eu utilizei muito pouco, porque é uma coisa que realmente não faz sentido. A ordem como eles vão apresentando não faz sentido, não é orgânico, não é natural. E é claro, é por isso que os jovens e as crianças ficam com dificuldades. Aqui eu vou fazendo um crescendo de abstração e de complexidade, tá? Janaína, onde você viu falar nesses 3 níveis? Eu não vi falar nesses 3 níveis em nenhum lugar. Eu, na minha prática como professora de geografia, acredito que esses 3 níveis devem ser ensinados dessa forma. Um dia eu vou publicar sobre isso, vou escrever sobre isso, mas enquanto isso, estou validando isso com os meus alunos, com os meus filhos e com vocês, tá bom? E a partir do relato de vocês, tudo que vocês passam para mim também, eu vou ganhando cada vez mais condição de um dia poder publicar alguma coisa robusta a esse respeito, tá bom? Mas assim, é oriundo de vivência empírica mesmo. Olha que legal, acho até que eu tenho... Ah, não tenho não, achei que eu tinha uma apostila aqui, mas eu não tenho não. Senão eu ia mostrar pra vocês uma dessas apostilas que eu tô falando. Mas olha, aquilo que eu mostrei do seu Simões, você pode fazer com qualquer livro, sabe? Já fiz com esse aqui também, olha, Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar. Esse é um livro que eu faço outra atividade também, atividades ligadas a pomares mesmo, tá? Um projeto de ensino de árvores que eu já apliquei, que eu vou passar um dia aqui pra vocês, eu vou estruturar pra compartilhar com vocês. Mas todo livro dá pra fazer isso, tá? Vamos ver se vai ter pergunta, senão a gente vai finalizando. Aqui tem um delayzinho, né? Então tem que esperar um pouquinho. Gente, o caderno 3, ele vai sair, tá bom? Será lançado, será publicado. Ele é o caderno, de longe é o caderno mais difícil, tá? De longe, assim. Eu sei que tem gente que já tá terminando o 2, já tá assim, Janaína, cadê o 3? Mas é porque ele é de longe o mais difícil. Assim, eu tô trabalhando, tô fundamentando também nesse mesmo modelo e eu não tô pegando de nenhum lugar, gente, assim. Não tem da onde eu pegar, porque o ensino de geografia é uma bagunça, assim, vai para um lado, volta para ele, vai para o outro, vai para não sei o quê. Não tem uma ordenação. Então, eu tô indo lá do movimento da Terra, porque no caderno 2 a gente já sabe que a Terra é redonda, ponto final. No caderno 3 a gente começa a saber que a Terra se movimenta, quais são os movimentos, qual que é a estrutura interna da Terra. A gente já começa a trazer os princípios básicos de climatologia, das correntes de convecção e tal.
é a dinâmica terrestre básica. Porque todos os outros cadernos temáticos que virão depois, eles só serão possíveis serem compreendidos verdadeiramente se esse caderno 3 tiver sido bem fundamentado. Tá? Porque daí a gente vai começar a ter os cadernos de furacões, de tufões, os cadernos dos terremotos e das tsunamis, os cadernos das chuvas e nuvens. Aí vão vir os outros cadernos. Só que se o caderno 3 não tiver fundamentado, e para mim, e essa é a minha grande defesa do que falta no ensino de geografia, essa falta de fundamentação, de entendimento verdadeiro da dinâmica terrestre. Quando não se entende isso, é muito difícil caminhar, porque você caminha despejando um monte de fatos que tem que ser decorados para a prova, mas ninguém consegue entender. Olhar para um dia nublado e refletir, por que será que o dia nublado está assim? Olhar para uma paisagem de outono fora do país e pensar, por que será que as árvores se comportam dessa forma no outono? Encontrar árvores caducas, né, como se diz, em zonas temperadas, que elas ficam no inverno totalmente sem folhas. E por que elas ficam sem folhas, né? Ou ir a um cerrado que no terceiro dia após uma queimada tremenda, ele já está brotando verde. E como ele conseguiu, depois de uma queimada, assim, nem morreu. Não morreu e no terceiro dia já está ficando verde de novo. E conseguir analisar, conseguir refletir sobre isso, sem precisar encontrar a resposta pronta. Porque isso é possível de fazer. Vamos ver aqui, olha. Qual a idade ideal para iniciar a atividade do labirinto? Olha, a idade do labirinto eu já recomendo para 6 anos de idade, tá bom? Ela está no caderno 1 a partir de 6 anos. Só que o a partir de 6 anos não significa que crianças de 12 anos ou de 15, os jovens de 15 anos não vão gostar de fazer, eles vão. Só que aí você vai fazer um labirinto mais complexo, com mais acessos, né? Com mais lados e tudo mais. Tenho filhos adolescentes e parece que vamos ter que fazer essas atividades. Acho que vamos precisar do seu caderno aqui em casa. Com certeza. Vamos botar com certeza não. Provavelmente você vai precisar, porque e grande parte do que os pais dizem aqui é o seguinte. Eles, fazendo o caderno junto com os filhos, começam a corrigir os seus problemas também de localização espacial, tá bom? Então, eu aconselho que você faça com seus filhos adolescentes, sim. Muitas vezes algumas pessoas vão querer ir direto para o caderno 3, porque parece que é mais relevante, e não é. Existe um grande problema que segue com os jovens até a fase adulta de confundir o sistema de referência espacial com o universal. E então de confundir direita com leste, esquerda com oeste, por conta do mapeamento, né? Então, assim, e se você não corrigir isso, isso vai dificultando depois aprender escala geográfica, fuso horário, linha internacional da data e uma série de outras coisas, tá? Então, assim, eu sugiro que vocês façam com todas as crianças e todos os adolescentes e com vocês mesmos. Só que o que você faz? Que eu recomendo isso aqui no início do caderno, eu falo sobre isso. E o caderno ele vem acompanhado com um guia de mediação. E lá eu falo sobre isso também. Se você vê que tem uma atividade que está muito infantil para um adolescente de 14 anos, você pula, tá? Não tem problema nenhum. Qual o tema do caderno 3? Ah, já falei, né? Dinâmica terrestre. Na educação infantil o procedimento é igual. Isso, na educação infantil, o caderno 1 você já pode até começar ali com 5 anos, tá? Tem muitos pais e professores que estão aplicando com 5 anos. E eu vou dando dicas nele de como é que você pode fazer nas páginas em que exige escrever. Aí eu dou sempre uma opção alternativa para crianças não alfabetizadas. Mas aí no caso do caderno 2, eu sugiro que você espere estar alfabetizado, tá? Mas várias atividades que eu ensinei aqui não tem nenhuma dependência de alfabetização. Se você não viu a live desde o início, depois ela vai ficar disponível um período, você aproveita e assiste. Elas já são para começar com 4 anos, tá? Eu já comecei com meus filhos. Eu percebo mesmo isso nos livros, não só de geografia, mas o de ciências também. Uhum. Já adquiri um, já empolgada pelo 2. Nossa, o 2 é lindo também. Não tem o 3 ainda, o 3 será lançado, tá? Ainda. Mas tem gente que comprou o 2 lá no início, né? Quando foi lançado. E já tá assim, cadê o 3? Mas ele vem chegando. E aí depois desse 3, que ele tá sendo realmente um grande... o meu maior desafio até hoje, né? Aí os outros eles vão sair bem mais fáceis, os temáticos, que daí vocês vão poder ir adquirindo de acordo com a necessidade. Né? Eu agora vou ensinar tufão, furacão e tornado, aí você pode pegar. Porque é sempre assim, com atividades, né?
concretas e abstratas. Então, aí eu vou pegar esse caderno aqui agora. Aí depois, não, agora eu vou ensinar sobre, sei lá, sobre nuvens. Aí você vai e compra o de nuvens. Então, você vai fazendo aí, você vai adquirindo de acordo com a forma como você está conduzindo o seu currículo, tá? Mas os três, a minha defesa é, eles têm que ser feitos antes de qualquer outro temático e nessa ordem. 1, 2 e 3. Mais alguma dúvida, meus queridos? Se não, seguimos para o encerramento. Só ver. Aí todo mundo comprar bonequinho de Playmobil, né? PDF. Aí você imprime. Aqui em BH, eu já imprimi em gráfica que ele inteiro deu bem baratinho, assim, imprimindo os dois. Consegui um preço bem bom. E também muita gente imprime em casa, né? Porque os pais, geralmente, os pais educadores, eles têm impressora em casa, né? Agora, no caso das escolas, geralmente a direção, ela compra, né, um montante para cada um dos alunos e os próprios pais, eles imprimem. Ou eles pedem para que os pais comprem também. Aí existem opções aí que vocês podem realizar, né? Podem fazer. Agora, tem escolas também que não há problema que você imprima para cada um dos seus alunos dentro da sala de aula. Então, depende aí do seu contexto. Mas é em PDF, tá? Então tá bom, gente. Então, olha, fiquem com Deus. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite. Abraços geográficos. Até mais, gente.